Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos à atividade da página 37, onde a primeira diz o seguinte: quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? Então, aqui ela quer saber dessas aqui, eu tenho 2, 4, tem 6 expressões. E dessas 6 expressões, ela quer saber quantas delas não são definidas no conjunto de números reais. Então, para que ela não seja definida, o que acontece? O seu índice tem que ser par, isto é, 2, 4, 6, 8, por aí vai. E o seu radicando tem que ser negativo. Então, quando isso acontece, no caso aqui, ó, raiz quadrada de menos 1, o índice é 2. O radicando é negativo, então isso aqui não pode se definir no conjunto reais, no número reais. Raiz quarta de menos 16. Índice é par, radicando negativo. Então não pode ser definido com números reais. Agora observe que nós temos, ó, menos 125 e menos 8. Só que no caso, observe que o índice deles são ímpar. Então nesse caso aqui eles podem ser definidos. Porque no caso aqui, ó, menos 8 vai ser menos 2. Porque menos 2 elevado ao cubo, no caso aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que isso é igual a menos 8. Então, mas no quadrado quer que se indique quais delas não são definidas, então a nossa resposta será raiz quadrada de menos 1 e raiz quarta de menos 16. Somente essas duas expressões não dá para ser definida no conjunto de números reais. Para que não seja definida, não precisamos ressaltar que o índice tem que ser par e o radicando que está dentro do radical tem que ser negativo. Na segunda, agora observe na segunda, tá? Eu vou responder a alternativa A, alternativa C, alternativa E e a G. As demais ficam para vocês, para atividades futuras. Então, na segunda diz o seguinte: quais dos números a seguir tem raiz quadrada definindo o conjunto R? Olha, observe que ele quer, ó, raiz quadrada. Então, é só raiz quadrada. Então, letra A, 36. Será se o 36 dá para extrair a raiz quadrada? Aí vai fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 36 é igual a quanto? A 6. Por qual razão? Porque 6 vezes 6 é 36. Tá? Então, a alternativa A dá para ser definida. A alternativa C, raiz quadrada de menos 81. Observe, ó, 2 é par, radicando negativo. Então, isso aqui não dá para ser definido. Então, a alternativa C não dá para ser extraída a raiz. Na letra E, o 10. Então, raiz quadrada de 10. Aí pode dizer, então o 10 também não dá para extrair porque não é um quadrado perfeito. Ele não, aqui na pergunta, observe que na pergunta ele não fala em quadrado perfeito. Ele só fala que para extrair a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 10, ele está entre o número 3 e 4. Porque 3 vezes 3 é 9, aí o 9 é menor do que 10 e 4 vezes 4 é 16. 16 é maior do que 10. Então o 10 também dá para extrair a raiz. Vai dar um número decimal. 3 e mais alguma coisa, 3, alguma coisa. E a letra G, que é 100, então raiz quadrada de 100, o 100 é um quadrado perfeito, então vai ficar 10 elevado ao quadrado, que isso é igual a 10, vezes 10, que é igual a 100. Então, nesse caso aqui, das questões que eu escolhi, quais dos números seguintes tem raiz quadrada deve no conjunto R? O 36, o 10 e o 100. E é isso que vocês irão fazer com as outras alternativas, observar quais deles dá para extrair a raiz quadrada. Se der de extrair a raiz quadrada, ele define o conjunto R. Se não der para extrair a raiz quadrada, no caso aqui, ó, menos 80 não dá para extrair a raiz quadrada, então ele não é definido no conjunto R, tá? Mas a pergunta que é o quê? Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida? Então eu tenho que dizer quais são os números que nós podemos extrair a raiz. Na terceira questão diz o seguinte:
Agora presta atenção nessa terceira, que vocês vão ter um embasamento para responder a quarta, que a quarta ficar para vocês para atividade. Observe o que diz a pergunta. Ó. Quando A igual a 10, B igual a 21 e C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4AC é df no conjunto R? Ele já pergunta, é df no conjunto R? Qual é o valor dessa expressão? Então, para nós respondermos se ele é definido ou não, nós temos que fazer as substituições aqui, ó. Observe que nós temos dentro do radical letra, nós temos a letra A, a B e a C. E aqui ele forneceu o valor de cada letra, ó. Então, para resolver essa expressão, nós teremos que fazer as substituições, onde é B, tirar o B e colocar 21, ó. Então, vai ficar 21 elevado ao quadrado. Porque já que o B está elevado ao quadrado, então, como B vale 21, vai ficar 21 elevado ao quadrado. Aí, menos 4 que multiplica A. Qual é o valor de A? 10. Que multiplica C. Qual é o valor de C? 8. Aí, nesse caso agora, nós iremos fazer raiz quadrada, 21 elevado ao quadrado. Bora multiplicar o 21 duas vezes. 21 vezes 21. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Dá 1, 2 mais 2 dá 4, vai dar 441. Aí menos 4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 10, só basta colocar o 32 e acrescentar o 0 na frente do 32. Que multiplicação por 10 acrescenta o 0. Que isso implica dizer que raiz quadrada, então agora vamos tirar 320 de 441. De 1 tira 0, fica 1. De 4 tira 2, fica 2. De 4 tira 3, fica 1. Vai ser igual a 121. E quanto é a raiz quadrada de 121? A raiz quadrada de 121 é igual a 11. Porque 11 vezes 11 é 121. Então tá aqui, ó. Qual é o valor dessa? Primeiro, é definido o conjunto de números reais? Sim, essa é a primeira resposta. A segunda, qual é o valor dessa expressão? 11. Tá? Então, é nessa mesma linha de raciocínio que vocês irão responder a quarta questão. Lá tem duas letras, na pergunta é fornecido o valor das letras, substituem, resolvam lá, extrair a raiz para encontrar o valor. Na quinta e última, diz o seguinte: sabendo que todas as expressões seguintes são definidas, já está dizendo, todas são definidas no conjunto R dos números reais, calcule o valor de cada uma. Então já está dizendo que todas elas são definidas, então todas elas dá de extrair a raiz, tá? Então eu escolhi 3 alternativas e ficou 3 para vocês aí fazerem também. Então na alternativa B diz raiz cúbica de 0,008. Observe que é um número decimal. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer isso aqui, ó. Bora transformar esse número decimal em uma fração. Como transformar o número decimal em uma fração? Escreve o número sem a vírgula, que vai ficar 8. Acrescenta a unidade no denominador. Aí você vai conferir, ó, após a vírgula, quantas casas decimais tem. Ó. Tem 1, 2, 3. Então acrescenta 3 zeros, ó. Então 0,008 é a mesma coisa de 8 sobre 1000. Tá? Agora, aqui, no caso aqui é a raiz cúbica. Agora vamos extrair a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 10. E tá moleza. Qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Porque 2 elevado ao cubo é 8. Então tá aqui, vai ficar 2. Qual é a raiz cúbica de 1000? É 10. Que 10 elevado ao cubo é 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Aqui só basta pegar agora e dividir, ó. 2 dividido por 10, isso é igual a 0,2. Então, a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Porque na hora que você multiplicar o 0,2 3 vezes, você vai encontrar 0,008. Na letra C, observe que na letra C, ó, tem um sinal negativo fora, então permanece. Dentro do radical, nós temos aqui, ó. Mas então aqui não está como extrair, porque aqui é par e está a base negativa. Mas presta atenção, o radicando está dentro do parêmetro, está elevado ao quadrado. Então bora resolver essa brincadeirinha aqui, ó.
Quanto é que é menos 8 elevado ao quadrado? 64, que 8 vezes 8 é 64. Agora, extraindo a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Como tem o sinal de menos fora, vai ser menos 8 a nossa resposta. Na letra E e última, raiz sétima de menos 1. Como o radicando é 1, independente de qual seja o índice do radical, sempre a potência sempre será 1. Como é que o índice é ímpar e o radicando é negativo, a resposta será negativa, tá? Então vocês, nessa mesma linha de raciocínio, vocês irão responder as outras 3 questões. Um abraço a todos e boa sorte na atividade.